Muito bem, nós, nesses últimos dias, em todas as igrejas universal do mundo todo, estamos colocando todas as nossas forças para que, nessas últimas semanas que faltam para terminar o ano, todos que frequentam a igreja venham nascer de Deus. O nosso objetivo, bispos, pastores do mundo todo, é que em cada igreja universal, as pessoas que frequentam sejam filhos de Deus, sejam nascidos de Deus. Porque, como nós temos mostrado já algumas semanas atrás, nem todos que estão dentro de uma igreja, nem todos que conhecem a Bíblia, nem todos que são algum oficial na igreja, são filhos de Deus, são nascidos de Deus. Há muitas pessoas que, embora não estejam nos vícios, embora não vivam na prostituição, no adultério, porém, ainda trazem dentro de si a velha natureza. E por essa razão, não se tornaram ainda uma nova criatura. Então, aqui no capítulo 8, eu queria que você em casa lesse o capítulo inteiro. É um capítulo mediano, tem 39 versículos. Era bom que você pudesse ler todo ele na sua casa, porque a gente vai aqui ler apenas alguns e depois você medita nos demais versículos quando chegar em casa, ou quando você tiver um tempo, porque ele fala muitas coisas sobre o que é e como é a vida de uma pessoa nascida de Deus. Amém? No versículo 1 do capítulo 8 começa dizendo, o Espírito Santo através de Paulo diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, quem é essas pessoas? Quem são essas pessoas que estão em Cristo Jesus? Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, diz que aqueles que estão em Cristo são nova criatura. As coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. Então, aqueles que Paulo está dizendo que já não há nenhuma condenação, são aqueles que nasceram de novo, são aqueles que através do novo nascimento se tornaram nova criatura, as coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. E porque as coisas antigas se passaram, porque tudo se fez novo, já não há mais contra ela nenhuma o quê? Condenação. Então aqui está um dos principais sintomas de uma pessoa que nasceu de Deus. Ela já não se condena mais. E nem as palavras dos outros a condenam. Então, por exemplo, há muitas pessoas que quando chegaram na igreja, elas, antes de conhecer a palavra de Deus, fizeram muitas coisas, tomaram decisões erradas, se envolveram em coisas erradas. Então elas chegam cheias de culpa. Elas chegam cheio de condenação na sua mente. Pessoas que fizeram, eu me lembro de um caso de uma senhora que ela caiu no adultério, o marido abandonou, os filhos nunca mais falaram com ela, e assim foi nesse estado que essa pessoa chegou, odiando a si própria. Você sabe que tem gente que tem mágoa dos outros, mas há quem tem mágoa de quem? De si mesmo. Porque fizeram coisas erradas, sofreram e fizeram outras pessoas sofrerem. Mas quando o Senhor Jesus, quando essa pessoa nasce de Deus e o Espírito Santo transforma ela numa nova criatura, ela já não se condena mais pelas coisas que fez, porque agora ela entende que ela é uma outra pessoa, ela é uma nova criatura. Ela sabe que quem fez aquilo, quem adulterou, quem roubou, quem se prostituiu, quem fez escolhas erradas, já não existe mais. Hoje ela é uma nova pessoa. Como que ela pode se sentir culpada por uma coisa que não foi ela que fez, e sim a velha criatura? Então, há um alívio, há uma paz, há uma libertação na pessoa quando ela nasce de novo. Ela já não se sente mais condenada por quem ela foi, pelo que ela fez. E também pelo que fizeram a ela, porque ela sabe que aquelas decepções que ela teve no passado, não foi ela, mas a velha criatura que sofreu. Então ela pode até lembrar das coisas que passou, porque o nosso cérebro
vai lembrar, nós continuamos a lembrar das coisas que aconteceu. Por isso que as pessoas dão testemunho, elas contam o que elas sofreram, o que elas passaram, porque na memória delas existe as coisas que ela viveu, mas dentro dela aquilo já não incomoda mais ela, porque ela sabe que aquela pessoa que ela contou, que sofreu, que passou por aquilo, já não existe mais. Amém? Ela agora é uma nova criatura. E também ela já não se deixa condenar pelo que falam, porque você sabe, ela nasceu de novo, ela hoje é uma nova criatura, mas as pessoas não entendem. Então as pessoas, até perceberem que ela mudou, elas ainda vão acusar. Olha, você mentiu, ainda vão tratar ela como se ela fosse a velha criatura. Talvez muitos de vocês já passaram por isso, de você ter errado no passado e até hoje alguém viver jogando na sua cara o que você fez. Mas quando você nasce de Deus, isso não te incomoda mais, porque você sabe que aquela pessoa que está te condenando pelo seu passado, ela não está falando de você, está falando daquela pessoa que você foi e que você não é mais. Então você não discute, você não responde porque não vale a pena, mas dentro de você não fica se sentindo um lixo, se sentindo rejeitado, se sentindo isso ou aquilo, nada disso, porque você sabe dentro de você que você é uma nova criatura. Amém? Por isso diz aí no versículo 8: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Veja só, repita aí mais uma vez comigo: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se fosse eu a dizer isso, talvez fosse até pesado eu chegar aqui e dizer: olha, quem não tem o Espírito Santo não é de Deus. Soaria até pesado se fosse eu a falar, mas é a palavra de Deus quem está dizendo que se alguém não tem o Espírito Santo, ou seja, se alguém não nasceu de novo e não recebeu o Espírito Santo, esse tal não é dele, essa pessoa ainda não é dele. Ou seja, o Espírito Santo é a marca na vida de quem agora é de Deus. O Espírito Santo é a marca de Deus na vida daqueles que se tornaram filhos dele. Como tudo que você tem o seu nome, tem a sua marca, não é assim? Você comprou uma casa, você tem que colocar o seu nome na casa, não é assim? Em tudo que você... Até a minha Bíblia tem o meu nome, não é assim? E o que acontece? O meu nome nessa Bíblia identifica que essa Bíblia me pertence. Todo mundo que vê aqui o meu nome vai dizer: essa Bíblia aqui é do pastor. Assim é o Espírito Santo, ele vem para testificar que agora você é de quem? Você é dele. É a marca dele na vida de quem o pertence. Porém, há muitas pessoas que quando ouvem esse versículo e não são batizadas com o Espírito Santo, ficam tristes. O Bispo Macedo, por exemplo, usa muito esse versículo quando ele fala do Espírito Santo. E já aconteceu de pessoas ouvirem o Bispo falando desse versículo e às vezes vêm desabafar triste, porque dizem o seguinte: poxa, eu fiquei triste porque eu vi o Bispo pregando, eu vi esta palavra, afinal eu não sou de Deus porque eu ainda não tenho o Espírito Santo. Mas não é essa a reação que Deus espera. Deus não está dizendo aqui na sua palavra que quem não tem o Espírito dele não é dele, para que a pessoa se sinta rejeitada por ele. De forma alguma. Ele está fazendo e mostrando isso justamente para mostrar para a pessoa o quanto ela precisa buscar ter o Espírito Santo para se tornar dele, para ela poder chegar aqui hoje na reunião e dizer o seguinte: meu Deus, eu ainda não tenho o teu Espírito, eu quero ter o teu Espírito para ser do Senhor, eu quero ser do Senhor, eu quero ser um filho teu, eu quero ser uma filha tua, e para isso o teu Espírito tem que vir fazer de mim uma nova criatura, e não ficar triste e sentindo rejeitado, porque o maior interessado em você se tornar um filho de Deus é quem? É o próprio Deus. É o próprio Deus.
Por isso Deus está nos usando para isso. Nós não queremos uma igreja cheia de pessoas religiosas, cheias de conhecimento bíblico e vazia da presença de Deus. Porque Deus não tem prazer. Imagine, por exemplo, uma igreja bonita como o Templo de Salomão, lotada, 10.000 pessoas cantando aqueles hinos mais bonitos, num coral maravilhoso, mas tudo de velha criatura, tudo de religiosos. Você acha que aquele louvor maravilhoso de uma igreja tão linda e cheia agrada a Deus? Por outro lado, a gente pode estar aqui numa igreja de 1900 e pouquinhos, mas com poucas pessoas que sejam verdadeiramente filhos de Deus, verdadeiramente nascidos de Deus. E aí sim, Deus tem o prazer de ouvir o nosso louvor, as nossas palavras sinceras. Amém? Deus, Ele não trabalha com a quantidade, Ele sempre prezou pela qualidade. Em toda a história da Bíblia você vê isso. Deus mandou Gideão descartar a maioria e ficar apenas com 300. E em várias outras passagens bíblicas Deus mostra: eu não quero muitos, eu quero verdadeiros. Amém? Eu quero pessoas verdadeiras, cristãos verdadeiros, filhos de Deus de verdade. Amém? Então é para isso que o Espírito Santo quer vir, selar e marcar aqueles que são dele. Aí no versículo 12 diz assim, o título diz: Filhos de Deus, de maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Repare nesta palavrinha, esses. Esses são filhos de Deus. Porque nem todos são filhos de Deus, mas estes são. E os que são filhos de Deus, está escrito, são guiados pelo Espírito de Deus. Deus guia os seus filhos. O Senhor Jesus já falava isso lá em João capítulo 14. Ele diz que o Espírito Santo, quando viesse o Consolador, ensinaria todas as coisas. Então, o nascido de Deus recebe o Espírito Santo, e esse Espírito ensina ela todas as coisas. Ele ensina ela a perdoar, ele ensina ela a ter bons olhos, ele ensina ela a falar o que convém falar, e não falar quando não deve o que? Falar. Ele ensina a ser uma esposa melhor, ele ensina a ser um marido melhor, ele ensina a ser o pai que você não teve, ele ensina coisas que não se ensina na faculdade, ele ensina coisas que só quem conhece você pode lhe ensinar, ele ensina coisas que só quem sabe o que você precisa saber, e que sabe o que você está a passar, pode lhe ensinar. Amém? E aí, estas pessoas são guiadas por Deus. Existe algo tão glorioso do que isso, pessoal? Você vê por aí afora, tem gente que ela segue os seus tutores. Há quem seja guiado pelos influenciadores digitais. Não é? Agora, essa é a moda agora, né? São influenciados pelos gurus da vida, pelos filósofos e por uma série de coisas. Pô, eu sou guiado por Deus. Amém? Mas eu sou, é o fulano de tal. Tudo bem. Você pode se guiar pelas orientações dessa pessoa. Eu sou guiado por quem? Por Deus. E o que pode ser mais glorioso do que isso? Estou certo ou estou errado? Então diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pela qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito, somos filhos de Deus.
Então veja, repare, eu estou selecionando aqui os versículos com as características dos nascidos de Deus. O nascido de Deus não se sente condenado. O nascido de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Agora, o nascido de Deus, ele tem a testificação de que é nascido de Deus pelo próprio Deus. Ele não precisa perguntar para ninguém. Ele não precisa consultar o pastor, consultar o obreiro, perguntando se ele é filho de Deus ou não, se ele é nascido de Deus ou não, porque quem nasce de Deus, o próprio Espírito Santo testifica que ela é filha de Deus. E ainda que alguém venha dizer o contrário para ela, ninguém tira essa certeza, porque quem falou para ela que ela é filha de Deus, foi o próprio Deus que a gerou. Amém? Ninguém tira essa certeza dentro dela. Quando a gente vê os testemunhos de pessoas batizadas com o Espírito Santo, a gente ouve, na maioria dos testemunhos a gente ouve elas dizerem: olha, eu naquele dia que eu nasci de Deus, eu tive uma certeza que agora eu era uma filha de Deus. Alguns até chegam ao ponto de dizer assim: eu ouvi uma voz me dizendo, tu és minha filha, tu és meu filho. Amém? E essa voz que ela ouviu no Espírito, quem que era? Era a voz de quem? Foi o pastor que foi lá sussurrar no ouvido dela? Quem falou para ela que ela era filha de Deus? O próprio Deus. Por isso eu pedi para vocês deixarem aberto em Mateus no capítulo 4, porque há um exemplo no próprio batismo do Senhor Jesus, o que seria esse testificar de Deus. Veja só que coisa interessante. Vamos ler primeiro no capítulo 3, versículo 17. Mateus. Mas deixa guardadinho lá em Romanos 8, que a gente já volta lá. E eis que uma voz dos céus dizia... Vamos ler o versículo 16 primeiro, desculpa lá. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, quando o Senhor Jesus saiu das águas do Jordão, o Espírito Santo veio sobre ele, e uma voz do céu, a voz de Deus, dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Deus testificando que aquele era quem? O Filho dele. E toda vez que uma pessoa nasce de Deus, aquilo que aconteceu com Jesus acontece com ela. O próprio Deus testifica para ela: agora você é uma nova criatura. Agora você é um filho meu, uma filha minha. Amém? Porém, o que aconteceu logo a seguir? Repare só que interessante. No versículo 17 está escrito: eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. No versículo seguinte diz: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse o quê? Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Olha só que interessante. O que é que Jesus ouviu do próprio Deus quando ele foi batizado? Este é o meu Filho amado. Qual foi a primeira palavra que o diabo disse para Jesus no deserto? Se tu és filho de Deus. Se é dúvida. Será que você é mesmo? Será que aquela voz que você ouviu? Será que realmente você é o filho de Deus? Mas quem é filho não se deixa levar pela voz do diabo. Assim como Jesus não precisou provar, Jesus não precisou transformar pedras em pães para provar para o diabo que ele era o filho de Deus. Quem é filho de Deus não precisa provar isso para ninguém. Eu vejo às vezes pessoas que querem mostrar uma espiritualidade, mostrar que é de Deus, mostrar isso e aquilo. Quem é filho de Deus não se preocupa em provar sua filiação a ninguém, porque o próprio Deus já testificou dentro dela que ela é filha de Deus. Amém? Então não existe nada mais glorioso do que isso, do que você ouvir do próprio Deus dizendo: agora você é minha filha. Você foi desprezado,
Há muitas pessoas que foram rejeitadas, abandonadas pelo marido, abandonadas pelos amigos, muitas pessoas que não são bem-vindas na maioria dos lugares, mas Jesus quer ter você como filho dele, Ele quer ter você como filha dele, Ele quer poder dizer para você: agora você é minha filha. E a única coisa que separa a pessoa disso é ela se desfazer da velha o quê? Criatura. Porque para você ser uma nova criatura, você tem que querer deixar de ser a velha. Amém? Porque enquanto você estiver agarrado à velha criatura, você não vai ser a nova criatura. Eu estava dando um exemplo. Vem aqui, Luciano, por favor. Imagine, só para ilustrar, imagine que o Luciano seja Deus. Tira aí o casaco, faz favor, Luciano. Sei que você está bonitinho, arrumadinho. Olha só, imagine que esse casaco, segura aí, por favor. Ele é Deus e esse casaco é a nova criatura, é a vida nova, a mente nova, o coração novo, o comportamento transformado que Deus quer me dar. Ele quer me dar uma nova vida com Ele, mas eu estou agarrado o quê? A velha. Então Ele oferece, estende aí para mim, por favor. Ele oferece, mas para mim colocar a vida nova, eu tenho que me desfazer. Não tem como eu viver duas vidas, tem como? Não tem como. Então eu tenho que me desfazer da velha. E Deus oferece aí Deus. Mas e agora? Eu tenho que fazer uma escolha. Continuo com os velhos pensamentos? Eu é que sei, eu tenho a minha fé do meu jeito? Continuo com os velhos sentimentos, os velhos desejos, as velhas amizades, os velhos lugares que eu frequento? Ou eu largo tudo isso para ficar com a nova criatura? É por isso que muitas pessoas só se convertem quando chegam no fundo do poço. É por isso que muitas pessoas só nascem de novo quando chegam no fundo do poço, porque ela precisa se decepcionar com a velha criatura para não desejá-la mais. Então, quando alguém sofre uma decepção, quando alguém se desilude, quando alguém se decepciona com a vida, então ela chega ali pelas portas da igreja e diz: olha, meu Deus, eu não aguento mais essa vida, eu quero uma vida nova. Então ela já chega doida para tirar a vida velha. Então o novo nascimento dessa pessoa é o quê? É muito mais rápido. Mas quando a pessoa chega e acha que a vida velha dela não é assim tão má, a vida velha dela, a velha criatura não é assim tão ruim, então ela ouve Deus propondo uma vida nova, mas ela fica anos nessa situação, até o dia em que ela chega e diz assim: chega, meu Deus, eu entrego essa vida velha, eu não quero mais ser esta pessoa que eu tenho sido, eu quero e ofereço essa vida velha para o Senhor e aceito a vida nova. Amém? E Ele vem e reveste você de uma vida nova, até grande, mais confortável. Amém? Você se sente uma nova criatura. Seus pensamentos, seus sentimentos, suas atitudes, tudo em você é novo, feito por Deus, guiado por Deus. Amém? Tem coisa mais gloriosa do que essa? Então, se você ainda não nasceu de novo, por mais que essa vida velha que você tem aí, de vez em quando lhe agrada, honestamente, é porque você não conhece a vida nova. Porque no dia que você conhecer a vida nova, você vai dizer assim: olha, quanto tempo eu perdi na igreja, quanto tempo eu perdi, Deus me oferecendo a vida nova e eu recusando. Amém? Fiquem de pé, por favor. Vamos lá.